E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, preparem-se para uma expedição histórica de tirar o fôlego. Vamos mergulhar no passado e desvendar os mistérios de 10 civilizações que deixaram suas marcas na história da humanidade. Imaginem só, cidades imponentes, tecnologias que deixariam muito engenheiro de queixo caído, costumes e crenças que moldaram culturas inteiras. Apertem os cintos, porque nossa máquina do tempo está pronta para partir. Preparem os seus snorkelings, porque agora vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história, a lendária Atlântida. Essa ilha-continente, descrita pelo filósofo grego Platão, seria um paraíso tecnológico e cultural, até que, puf, desapareceu no fundo do mar. Muitos acreditam que Atlântida seja apenas uma história para boi dormir, inventada por Platão para ilustrar suas ideias. Enquanto a ciência não desvenda esse enigma, a lenda de Atlântida continua a alimentar a nossa imaginação, nos lembrando do poder e da fragilidade das civilizações. Preparem-se para conhecer o Império Khmer, uma civilização que floresceu no Sudeste Asiático e nos deixou um dos monumentos religiosos mais impressionantes do mundo, Angkor Wat, no Camboja. Imaginem uma cidade-templo colossal, com torres que parecem tocar o céu, esculturas cheias de detalhes que contam histórias épicas e um sistema de canais e reservatórios que transformavam a paisagem e irrigavam as plantações. Mas o que aconteceu com essa civilização poderosa? Assim como outras, o Império Khmer enfrentou desafios como guerras, desastres naturais e instabilidade política, que levaram ao seu declínio. No entanto, o legado Khmer, especialmente sua arte e arquitetura, continua a inspirar admiração e a atrair milhões de visitantes todos os anos. Viajamos agora para o Vale do Indo, no Paquistão, onde uma civilização sofisticada floresceu há mais de 4.500 anos. As cidades do Vale do Indo, como Mohenjo-Daro e Harappa, eram planejadas nos mínimos detalhes, com sistemas de esgoto e drenagem que deixariam muito engenheiro moderno de boca aberta. Mas o que intriga os historiadores é o sistema de escrita do Vale do Indo, que até hoje ninguém conseguiu decifrar completamente. O que sabemos é que essa civilização era super avançada em áreas como agricultura, comércio e artesanato. Apesar dos mistérios que ainda rondam essa civilização, o Vale do Indo nos lembra da diversidade e da riqueza da história humana. Preparem-se para se maravilhar com Petra, a cidade perdida dos nabateus, esculpida em rochas de arenito na Jordânia. Essa galera mandava muito bem na engenharia hidráulica, construindo sistemas complexos de canais e cisternas que levavam água para Petra, mesmo no meio do deserto. Petra, com suas fachadas imponentes, tumbas cheias de detalhes e templos misteriosos, era um centro comercial movimentado e cosmopolita. Mesmo assim, Petra, a cidade rosa do deserto, continua a nos encantar com sua beleza única e a história do povo que a esculpiu na rocha. Seguimos agora para a costa desértica do Peru, onde a civilização Moche prosperou entre os séculos 1 e 8.
Eles eram feras na agricultura, desenvolvendo técnicas de irrigação que transformavam o deserto em plantações fartas. E quando o assunto era arquitetura, os Moche não deixavam a peteca cair. Eles construíam pirâmides de adobe gigantescas, como a Huaca del Sol e a Huaca de la Luna, que eram usadas para cerimônias religiosas e como centros administrativos. A gente sabe disso porque eles eram artistas de mão cheia e registraram tudo em suas cerâmicas, pinturas e murais. Apesar de não sabermos ao certo o que causou o fim da civilização, Moche acredita-se que fatores climáticos, como o El Niño, podem ter contribuído para o seu declínio. Preparem os seus barcos, porque agora vamos navegar pelo Mar Egeu, na Grécia, para conhecer a civilização minoica. Eles eram os reis dos mares, comerciantes de mão cheia e artistas talentosos. A sociedade minoica era pacífica e próspera, e os seus palácios, como o de Knossos, eram verdadeiras obras-primas da arquitetura, com pinturas coloridas, pátios enormes e sistemas de canalização de água superavançados. Apesar do mistério que ainda ronda o seu fim, o legado da civilização minoica, com suas lendas, como a do Minotauro, e sua influência na cultura grega, continua a nos fascinar até hoje. Nossa aventura nos leva agora para o chifre da África, onde vamos conhecer o reino de Aksum, um império poderoso que dominou o comércio entre a África, a Ásia e a Europa por séculos. Os Aksumitas eram os mestres da metalurgia, cunhando suas próprias moedas, e construíram obeliscos imponentes, que eram verdadeiros símbolos de poder e engenharia. O reino de Aksum foi um dos primeiros a adotar o cristianismo como religião oficial, o que influenciou profundamente sua cultura e arquitetura. Apesar de muitas vezes esquecido, o reino de Aksum deixou um legado duradouro na história da África e do mundo. Agora, atravessamos o oceano para conhecer Cahokia, uma cidade pré-histórica que floresceu na América do Norte, onde hoje é o estado de Illinois, nos Estados Unidos. Cahokia era uma metrópole vibrante, com uma população estimada entre 10 mil e 20 mil habitantes. Seus habitantes construíram montes de terra gigantescos, alguns com mais de 30 metros de altura, que serviam como base para casas, templos e outras estruturas importantes. A sociedade de Cahokia era complexa, com uma estrutura social hierárquica e uma religião rica em simbolismo. As causas do colapso de Cahokia ainda são debatidas pelos arqueólogos, mas o que é certo é que essa civilização nos mostra que a história da América do Norte é muito mais antiga e complexa do que se imaginava. Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. Este pequeno pedaço de terra é famoso pelos moais, estátuas gigantes de pedra vulcânica que parecem guardar segredos milenares. Como os antigos habitantes da ilha, o povo Rapa Nui conseguiram esculpir, transportar e erguer essas estátuas colossais. Que significado elas tinham para essa civilização? Acredita-se que o desmatamento, a superpopulação e os conflitos internos levaram ao colapso ambiental e social da ilha. Os moais, silenciosos guardiões do passado, nos lembram da importância de proteger o meio ambiente e de aprender com os erros do passado. E assim, termina nossa expedição pelas civilizações perdidas. Vimos como civilizações poderosas surgiram, prosperaram e, por diferentes razões, desapareceram, deixando para trás um legado de conhecimento, cultura e mistério. Que rastros nós estamos deixando? Que tipo de mundo queremos deixar para as próximas gerações? Essas civilizações podem ter desaparecido, mas seu legado continua a nos fascinar e ensinar. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com a galera e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima aventura!